Imagine carregar o peso do mundo nas costas, tentando agradar todo mundo, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Agora pare e pense: quantas dessas preocupações realmente importam? Quantas dessas vozes que ocupam sua mente são, de fato, suas? Carl Jung dizia que o maior fardo de uma criança é viver a vida não realizada dos pais. E muitos de nós, adultos, seguimos fazendo isso sem perceber, vivendo expectativas alheias, assumindo responsabilidades que nunca foram nossas, nos culpando por não conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, e se a verdadeira liberdade não estiver em fazer mais, e sim em saber o que ignorar? Sêneca, o sábio estoico, já ensinava isso há mais de 2000 anos. A arte da vida está em ignorar com sabedoria. Não se trata de ser indiferente, mas de ser seletivo. E aqui, Jung se conecta com Sêneca num ponto essencial. Quando você não sabe quem é, tudo parece importante. E é aí que você se perde. A alma grita por silêncio, mas a mente se enche de distrações. A jornada da individuação, segundo Jung, começa exatamente nesse ponto. No momento em que você decide silenciar o barulho do mundo para ouvir a sua própria essência. Ignorar o que não importa não é um ato de frieza, mas um gesto de coragem. Neste vídeo, você vai entender por que a sabedoria milenar de Sêneca, somada à psicologia profunda de Carl Jung, pode ser o mapa para uma vida mais leve, mais verdadeira e finalmente sua. Mas, atenção, esse não é mais um vídeo de autoajuda. É um convite para olhar com honestidade para tudo aquilo que você carrega e, enfim, soltar. Porque a verdadeira transformação começa quando você escolhe onde não gastar mais a sua energia. E talvez, depois de hoje, você nunca mais olhe para o silêncio do mesmo jeito. Você já sentiu que está sempre cansado, mesmo sem ter feito tanta coisa? Como se algo sugasse sua energia sem explicação. Carl Jung dizia que quando não escutamos a nossa alma, ela começa a se expressar por meio do corpo. E é por isso que, muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados, tristes ou até com raiva. Não porque estamos fazendo demais, mas porque estamos vivendo de menos o que é realmente nosso. Carregamos o peso de ideias, obrigações e cobranças que não nos pertencem. E o pior, nem percebemos que estamos fazendo isso. Desde pequenos, aprendemos a dizer sim para agradar. Dizemos sim para os pais, para os professores, para os amigos, e crescemos acreditando que precisamos estar sempre disponíveis. Só que esse excesso de sim vira um não para nós mesmos. Jung chamava isso de sombra, tudo aquilo que escondemos para caber nos moldes que a sociedade espera. E o resultado é uma vida cheia de tarefas, mas vazia de significado. A alma começa a murchar quando a gente vive só para fora. Sêneca, com sua sabedoria antiga, nos lembra que o tempo é o bem mais precioso que temos. Mas, em vez de protegê-lo, entregamos nossas horas às distrações e às urgências dos outros. Vivemos dizendo, estou ocupado, mas raramente paramos para pensar. Ocupado com o quê? Estamos ocupados tentando parecer importantes, tentando não decepcionar, mas esquecemos de perguntar, o que eu realmente quero? O que me faz bem? Ignorar o que não importa começa com esse olhar interno, sincero, direto e muitas vezes desconfortável. Jung acreditava que o caminho da cura começa na consciência, ou seja, não adianta só querer mudar. É preciso enxergar o que está errado. E o que está errado, na maioria das vezes, é o excesso. Excesso de expectativas, de distrações, de obrigações que nunca pedimos, mas aceitamos. Quando você começa a se perguntar, por que estou fazendo isso? Algo dentro de você começa a acordar. É como se a alma dissesse, finalmente você está me ouvindo. Neste primeiro passo, o mais importante não é cortar tudo de uma vez. É reconhecer o que está roubando a sua paz. Pode ser uma pessoa, uma rotina, ou até um pensamento que vive na sua cabeça dizendo que você precisa ser perfeito. O simples ato de perceber já é um grande avanço.
porque, como Jung dizia, aquilo que não é trazido à consciência se transforma em destino. E ninguém quer viver um destino que não escolheu. Então, respire fundo e comece a olhar com verdade para o que pesa. Você já percebeu que a maioria das coisas que nos estressam vem do mundo lá fora? São pessoas cobrando, redes sociais gritando, comparações nos consumindo. Mas Jung nos ensinou algo poderoso. Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode ser um reflexo do que ainda não resolvemos dentro de nós. E é por isso que, muitas vezes, ficamos tentando resolver tudo ao redor, quando o verdadeiro conflito mora dentro. A mente grita, mas o coração apenas sussurra. E é preciso muito silêncio para ouvir esse sussurro. Sêneca dizia que o homem que vive para agradar todo mundo se esquece de viver para si. E isso dói, porque ignorar o que não importa às vezes parece egoísmo. Mas não é. Egoísmo é deixar de ser você só para não incomodar os outros. A verdadeira arte está em encontrar esse limite. Até onde posso ir sem me abandonar? Porque toda vez que você diz sim, querendo dizer não, você cria um abismo dentro de si. E esse abismo cresce, até virar dor. Jung nos encoraja a entrar em contato com nosso inconsciente, com aquilo que está escondido lá no fundo da alma. Mas como fazer isso se estamos sempre distraídos? Ignorar o que não importa também é criar espaço. Espaço para sentir, para pensar, para escutar o próprio corpo. Quando você silencia o mundo externo, o mundo interno começa a falar. E é aí que começa a cura. Não tem fórmula mágica, mas tem um caminho. E esse caminho passa pelo silêncio. A maioria das respostas que buscamos está dentro de nós. Mas estamos tão ocupados com notificações, opiniões e tarefas que nem percebemos o quanto isso nos afasta de quem somos de verdade. Jung dizia que o autoconhecimento não vem de olhar para a luz, mas sim de atravessar a escuridão. E nessa escuridão, o silêncio vira um guia. Não o silêncio que sufoca, mas o que acolhe. O silêncio que limpa, organiza, revela. Então, se você quer mesmo aprender a ignorar o que não importa, comece hoje a proteger o seu silêncio. Não responda tudo. Não explique tudo. Não se justifique o tempo todo. Sabe por quê? Porque você não precisa provar nada para ninguém. E quanto mais você se aproxima do que realmente é, menos precisa da aprovação dos outros. A verdadeira paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando você aprende a ignorar o que nunca mereceu sua atenção. Imagine que você está andando por uma estrada e a cada passo alguém te entrega uma mala. Uma mala de culpa, outra de cobrança, outra de comparação. Você aceita todas, sem pensar. E quando percebe, está tão cheio de bagagens que não consegue mais andar. É isso que fazemos todos os dias quando nos deixamos afetar por tudo ao nosso redor. Jung nos alerta. Aquilo que carregamos sem consciência, um dia nos paralisa. E é por isso que a vida parece tão pesada, porque levamos o que nunca deveríamos ter aceitado. Sêneca ensinava que somos escravos não das coisas, mas da nossa reação a elas. Se alguém te ofende e você se magoa por dias, essa dor não pertence mais ao outro. Agora é sua. E aqui entra a arte de ignorar. Ignorar não é fingir que não dói, mas decidir que aquilo não vai te definir. Não é fugir da vida, é escolher com sabedoria o que merece a sua energia. Nem tudo precisa de resposta. Nem toda luta precisa ser sua. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Jung falava muito sobre o eu verdadeiro, esse eu, que está escondido debaixo de camadas e mais camadas de máscaras. E cada vez que aceitamos viver para agradar, uma nova máscara é criada. Mas a alma não suporta viver disfarçada por muito tempo. Uma hora ela grita, e esse grito aparece em forma de ansiedade, insônia, tristeza. Por isso, ignorar o que não importa é também um ato de amor próprio. É como dizer, eu me importo comigo o suficiente para não me abandonar de novo. Você não é obrigado a carregar a expectativa dos seus pais.
nem a cobrança do seu chefe, nem a inveja disfarçada de conselho de um amigo. Tudo isso pode ser devolvido. Mas, primeiro, é preciso reconhecer o que nessa mala é seu e o que foi colocado por outros. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é, começa exatamente quando a gente tem coragem de fazer essa pergunta. E a resposta não vem de fora. Vem do silêncio, do sentir, do parar. Então, hoje, olhe para tudo que você está carregando. Tem coisas aí que já deveriam ter sido deixadas no passado. Tem palavras que você acreditou por anos, mas que nunca foram suas. Tem feridas que você alimenta por medo de soltar. Mas a verdade é simples. Você só vai conseguir seguir em frente quando deixar o desnecessário pelo caminho. E isso, meu amigo, minha amiga, é o primeiro passo para uma vida mais leve, mais sua e, finalmente, mais livre. A maioria das pessoas acredita que a mudança começa quando diz sim para uma nova vida. Mas, na verdade, ela começa quando você diz não para aquilo que te afasta de quem você é. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor, porque despertar é negar. É recusar o que por muito tempo foi aceito como normal. Dizer não para a pressa, para o ruído, para a necessidade de provar algo. E esse não é silencioso, mas poderoso. É nele que a transformação começa. Sêneca, com sua clareza estoica, ensinava que a felicidade vem de viver de acordo com a natureza. E isso inclui a nossa natureza interior. Mas como viver alinhado com o que somos, se estamos sempre dizendo sim por medo? Medo de rejeição, medo de parecer rude, medo de ficar sozinho. Ignorar o que não importa exige coragem. Coragem de desapontar os outros, para finalmente não desapontar mais a si mesmo. E isso, embora pareça difícil no começo, traz uma liberdade que não tem preço. Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar inteiro, verdadeiro, único. E esse processo não acontece quando seguimos regras externas, mas quando ouvimos a bússola interna. E essa bússola, muitas vezes, aponta para longe do que é esperado. Você pode decepcionar pessoas ao se priorizar. Mas, aos poucos, você percebe que quem se decepciona não ama o seu verdadeiro eu, e sim o papel que você representava. E isso liberta. Ignorar o que não importa é começar a limpar os cantos da mente. É tirar o lixo emocional que acumulamos por anos. Pensamentos que repetimos sem perceber, crenças que nos diminuem, hábitos que nos afastam da paz. Cada não que você aprende a dizer é um sim para a sua alma. E quando você escolhe com consciência, começa a sentir algo novo. Leveza. Não a leveza superficial, mas aquela profunda, que vem quando você finalmente se reconcilia com quem é. Não existe ninguém no mundo igual a você. E ninguém pode dizer o que é essencial para a sua alma, a não ser você mesmo. Por isso, proteger sua energia, seu tempo, sua atenção, é um dever sagrado. Sêneca diria, a vida é longa se você souber usá-la. E Jung completaria, torne-se quem você é. E esse tornar-se não exige mais esforço, mas mais presença. A arte de ignorar o que não importa é, no fundo, a arte de voltar para casa. A casa onde mora o seu verdadeiro eu. Você passou tanto tempo tentando dar conta de tudo, tentando agradar, tentando ser forte. Mas hoje, talvez pela primeira vez, você entenda que a verdadeira força não está em carregar mais, e sim em soltar. Carl Jung nos mostra que o caminho do autoconhecimento exige escolhas, e escolher é sempre dizer não para algo. Quando você ignora o que não te leva para frente, o que sobra é espaço. Espaço para respirar, para sentir, para recomeçar. Sêneca diria que a vida não é curta. Ela só se torna curta quando gastamos nossos dias com o que não vale a pena. E Jung nos lembra que a alma adoece quando vive em contradição com sua verdade. Por isso, ignorar o que não importa não é falta de atenção, é foco. Não é descaso, é sabedoria. É saber onde sua energia é bem-vinda.
e onde ela está sendo desperdiçada. Porque todo dia você troca pedaços da sua vida por algo. A pergunta é: isso vale sua vida? Muitas vezes achamos que precisamos de mais tempo, mais dinheiro, mais motivação. Mas, na verdade, precisamos de menos barulho, menos exigência, menos medo de sermos quem somos. Ignorar o que não importa é como limpar o espelho da alma. Você começa a se ver com mais clareza. E ao se ver, começa a se aceitar. E ao se aceitar, começa a florescer. Não por esforço, mas por natureza. Porque tudo o que é verdadeiro cresce quando encontra espaço. Não espere um sinal mágico para mudar. O convite já foi feito, a alma já está batendo na porta pedindo atenção, e você já sabe o que precisa soltar. Sabe sim. Porque, no fundo, a gente sempre sabe, só precisa de coragem para obedecer essa voz interior. A mesma coragem que fez Jung mergulhar na sombra. A mesma sabedoria que fez Sêneca olhar para a morte sem medo. Está em você. Sempre esteve. Só estava escondida atrás de tudo o que não era você. Então, a partir de hoje, antes de responder, de aceitar, de se envolver, faça uma pergunta simples. Isso me aproxima de quem eu sou? Ou me afasta? Porque no fim, a arte de ignorar o que não importa é, na verdade, a arte de lembrar o que realmente importa. E o que importa nunca grita. Ele só espera, em silêncio, que você o ouça. Você chegou até aqui, e isso já mostra que existe dentro de você um desejo de mudança. Um chamado silencioso, mas insistente, para viver com mais leveza, mais verdade, mais alma. Aprendemos juntos que não precisamos carregar o mundo inteiro, que nem toda dor é nossa, nem todo peso é necessário. Carl Jung nos ensinou que se conhecer é se libertar. E Sêneca nos lembrou que a vida é curta demais para ser desperdiçada com o que não tem valor real. Ignorar o que não importa é, antes de tudo, lembrar o que importa de verdade. Agora você sabe. Cada vez que diz não ao que te machuca, está dizendo sim para a sua paz. Cada vez que escolhe o silêncio em vez da pressa, a presença em vez da aparência, você se aproxima mais de quem realmente é. E isso é raro, é bonito, é poderoso. Ignorar o que não importa não é fugir da vida. É finalmente escolher vivê-la com intenção. Não mais no piloto automático, mas com os 2 pés no presente. Com o coração mais leve e os olhos mais despertos. Você não precisa ter todas as respostas hoje, nem mudar tudo de uma vez. O que precisa é dar um passo. Um único passo já transforma o caminho. Talvez o primeiro não pareça difícil. Talvez soltar um velho hábito te assuste. Mas lembre-se, a vida começa a mudar no momento em que você para de tentar controlar tudo e começa a confiar na sabedoria da sua alma. Essa sabedoria já está aí dentro, esperando apenas que você escolha ouvir. Se este vídeo tocou o seu coração, se alguma parte dele fez sentido para você, então leve isso com carinho para o seu dia. Volte sempre que precisar lembrar quem você é. E se quiser continuar essa jornada com a gente, é só se inscrever no canal. Aqui, a gente fala com verdade, com profundidade e com alma. Curta o vídeo, compartilhe com quem está precisando ouvir isso e escreve aqui nos comentários. O que você vai começar a ignorar a partir de hoje? Porque a resposta que você deixar aqui pode ser exatamente o empurrão que outra pessoa está esperando para mudar também. E assim, aos poucos, juntos, vamos criando um espaço onde o que importa floresce e o que não importa simplesmente deixa de pesar.